Boa tarde. De Olho no Rio recebe hoje o engenheiro Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, que recentemente tomou posse. Francis, é um prazer te receber aqui. E eu queria que você falasse um pouco o que é o Clube de Engenharia, o que o Clube de Engenharia já fez pelo Brasil e quais são os seus planos à frente desse tão importante centro do pensamento da engenharia brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o honroso convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E começando a responder essa primeira pergunta, o Clube de Engenharia não é um clube, meramente um clube. Eu diria que é um sindicato da engenharia, no sentido mais amplo da palavra clube. Ele foi fundado em 1880, portanto, ainda no Império, e foram presidentes do Clube de Engenharia personalidades como os irmãos Rebouças, como Pereira Passos, como o Paulo de Fronten, e mais recentemente tem grandes nomes como o Hélio de Almeida, foi um grande presidente que nós ainda conhecemos, convivemos, e um pouco antes dele, em 1955, se não me engano, é o professor Maurício Jopert da Silva. Que modificações você acha que seriam importantes na grade curricular de um curso de engenharia, com essas coisas todas hoje da informática, com essa possibilidade de você usar esse instrumento tão importante que é o computador e esses programas modernos para a construção e discussão de projetos? Você acha que isso não seria uma necessidade nos novos cursos? Isso já está inserido no curso. Agora, eu acho que é você trazer disciplinas de engenharia. Por exemplo, não foi só o meu pai que me fez voltar à engenharia. Eu comecei impedido por ele de largar a engenharia, eu saí do básico. Hoje os pais não conseguem mais sequer convencer os filhos. Naquela época eles exigiam, né? Eu voltei para a escola e saí do básico e comecei a ter noções de geotecnia e me apaixonei pela geotecnia. Então, eu acho que a gente tem que trazer para os primeiros anos do curso de engenharia noções de engenharia, noções de geologia, noções de topografia, para a pessoa se interessar pelos primórdios da engenharia. Conferências sobre a engenharia também. Então, eu já fui vice-presidente da ABENGE, que é a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, e trabalhamos nesse sentido e não conseguimos nada. Eu acho que agora o Clube de Engenharia, que vai fazer 130 anos de vida, ele vai ter força nacional, unindo os demais institutos, para bater na porta do senhor ministro e tentar reformular o básico do curso de engenharia, principalmente. Eu ouvi recentemente uma expressão do ministro Marcos Vilaça, na sua posse na Academia Brasileira de Letras, em que ele dizia: a academia é a luz, e nós não podemos nos tornar sombra. Eu acho que o Clube de Engenharia ficou um período na sombra, e eu acho que o que você está tentando fazer é justamente colocar o Clube de Engenharia de novo, né, como luz, como farol que abre o caminho das novas perspectivas. Seria isso? Sem dúvida. E entrar em problemas nacionais. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos uma instituição que se chama GeoRio. Ela é considerada a segunda melhor do mundo no problema de prevenção de escorregamentos e estabilização de encostas. Eu já levei isso ao senhor prefeito e o vice-prefeito se entusiasmou por isso, governador, né? De transformar essa cidade, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, transformar essa instituição numa instituição não só municipal, mas também estadual. Então, nós teríamos, analogamente a GeoRio, que é municipal, é um órgão da Secretaria de Obras da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, você também tem uma GeoRio estadual. Isso eu já levei ao vice-governador, que é o secretário de obras do governador, e que já foi prefeito, e já foi coordenador de prefeituras, né? Existe um que é o nosso Pezão. Que é o nosso Pezão, e o Pezão se entusiasmou com isso. Já tudo que eu queria na vida, ter uma GeoRio estadual. E já estou pedindo audiência ao senhor ministro das Cidades, que tinha confirmado presença na nossa solenidade de posse, mas não lá compareceu. E eu estou pedindo uma audiência a ele, né? E se ele me der audiência, eu vou lá comparecer. Até porque, por exemplo, nesse período que nós estamos, que são
é um período de chuvas, né? Um período em que as encostas muitas vezes fazem vítimas porque as casas estão mal posicionadas, não há um estudo. Tocou no ponto. Né? Não há um estudo. Exatamente isso. Se você providenciar estudos prévios, você evita os escorregamentos de terra. Evitando os escorregamentos de terra, você evita o quê? Mortes, destruição de patrimônio de pessoas pobres, a maioria, ou mesmo ricas. E também o tratamento depois do escorregamento custa 10 a 20 vezes mais do que você gasta no tratamento prévio. A gente repara aqui, talvez as pessoas não tenham olhos para ver, porque tem muitas belezas naturais no Rio de Janeiro. Mas você vê intervenções muito antigas, né, de escoramento, né, estruturas de concreto segurando determinadas pedras, ali na lagoa mesmo, né, você vê no Corte Cantagalo, né, a sustentação daquela pedra por uma obra de engenharia que tudo tem a ver com esse instituto que você está mencionando. E é concebida por um brasileiro, por o professor Antônio José da Costa Nunes, ele que concebeu o atirantamento em solo. Eu, quando estudei no exterior, na França, a minha palestra de encerramento, eu mostrei a experiência do professor Costa Nunes, com quem eu trabalhava, naquela época eu não tinha ainda a minha empresa, eu relatei e deixei os franceses de boca aberta, mostrando a experiência do professor Costa Nunes estabilizando encostas de terra e rocha através de ancoragens em solo. Nunca antes se tinha ancorado em solo. Você não acha que seria importante aqui uma ideia só para a gente trocar? Talvez o Clube de Engenharia, não sei se ele já faz isso, mas fazer um curso de qualificação dos mestres de obra para trabalhar de uma forma mais qualificada dentro das obras importantes que se fazem aqui no estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida. Nós temos tido lá dentro do Clube de Engenharia convênios com as universidades e podemos ter também com as escolas técnicas. Isso é um ponto importante de ativar para ensinar o técnico de nível médio e ensinar também o engenheiro. Como dizer, é a chamada educação continuada do engenheiro. Nós já propiciamos isso e precisamos estimular de braços dados com as universidades. Nós não precisamos fazer concorrência às boas universidades brasileiras. Nós podemos miscigenar os melhores especialistas de diferentes universidades em determinados temas e fazer cursos, né? Nós temos feito. Porque eu digo o seguinte, a gente está num momento, né, importante, com muitas obras acontecendo, né? Muitas vezes nós não temos a mão de obra, né, qualificada, né, para desenvolver essas obras, né? E eu acho que talvez a gente pudesse, através de uma iniciativa do Clube de Engenharia, com as universidades, pegar essas populações carentes que moram em áreas que precisam qualificar essa mão de obra e treinar essas pessoas para que elas possam trabalhar melhor remuneradas, né, em obras de interesse público, de interesse social. Eu acho que essa era uma ideia que eu gostaria de lançar para você. Está lançada, vamos dar prosseguimento a isso. E me diga uma coisa, Francisco, do que você tem visto a nível de Brasil, quais são a sua ideia para o ano de 2010? O que vai acontecer na engenharia? Nós temos engenheiros qualificados, nós temos engenheiros prontos para trabalhar ou nós temos que aprimorar ainda mais? Tocou num ponto fundamental. Hoje, você está sentindo falta de engenheiro, você está querendo contratar e não tem engenheiro. Não tem no mercado. Não tem no mercado. Por quê? Eu gritava, eu chamava a atenção dos alunos, vocês precisam se formar, porque quando o desenvolvimento for retomado, isso vai acontecer, nós vamos precisar de engenheiros. E é o que está acontecendo. Nós estamos vendo que o desenvolvimento está sendo retomado e os engenheiros estão sendo chamados. Alguns que deixaram podem voltar, eles podem se reciclar. Eu acho que o Clube de Engenharia com as universidades pode fazer programas de reciclagem desses engenheiros. Eu digo aqui de público, você que estudou engenharia, volte a estudar engenharia. Você sabe que em São Paulo eu vejo, e existe muito esse espírito de corpo, né? Os alunos da Politécnica, né? Aí você pega grandes administradores públicos, né, que foram alunos da universidade, né, e todos eles têm muito orgulho de serem engenheiros, né? Então eu achei que isso que você passou, né, para o nosso público, e principalmente para os jovens engenheiros que estão nos assistindo, é fundamental
Por isso, eu agradeço a tua presença aqui entre nós. Essas câmeras estarão sempre à disposição para que a gente, cada vez mais, chegue aos ouvidos dos jovens, para que eles entendam a importância da engenharia na construção de um país. Francis, meus parabéns pelo trabalho, sucesso, e espero que a gente esteja junto nessa luta.